Bom dia, bom dia. Estamos acordados agora cedinho aqui novamente no Egito. Último dia no Cairo, nessa primeira parte da viagem pelo menos, né, enquanto nós planejamos. E estamos tomando mais um café da manhã egípcio aqui, com bastantes guloseimas deliciosas. E daqui a pouco a gente vai fazer uma caminhada até o Museu Egípcio, que é aqui na frente. A gente vai dar uma olhadinha em algumas coisas, algumas antiguidades interessantes, para depois pegar o avião para Luxor. Esse é o nosso roteiro do dia. Então, café da manhã, Museu Egípcio no Cairo, uma pequena surpresinha para alguns amigos aí no meio do caminho no aeroporto. E depois nós vamos para Luxor visitar 2 templos hoje. Daqui a pouco a gente volta. Bom, depois da gente passar por diversos, mas são diversos, tá? Detectores de metais, eu diria para vocês que assim, entre a entrada no aeroporto, efetivamente saindo do carro, até a chegada ao portão de embarque, nós passamos por 4 detectores de metais diferentes. Então, depois de passar por 4 detectores de metais diferentes, inclusive tirando sapato, e pagar o café mais caro que eu já paguei, talvez numa viagem num aeroporto da minha vida, aqui estamos no portão de embarque para Luxor. Então daqui a pouco a gente vai fazer o passeio aí, vamos conhecer os templos de Karnak e Luxor hoje, e amanhã todo o restante aí dos templos próximos. Vamos chegar aqui no templo de Karnak em Luxor e a gente vai fazer uma visita agora para conhecer nosso guia, o Ahmed, muito legal, explica bastante, explica com paixão e já começou a contar pra gente aqui a história desse templo. Maravilhoso, daqui a pouco a gente faz umas imagens mais legais aqui. Aqui o nosso guia acabou de contar, né, que essas estátuas, as esfinges que são colocadas aqui na entrada, são para simbolizar o poder, porque o leão é um bicho forte, é um bicho corajoso, né, um animal corajoso. E aí existem algumas estátuas pequenas de um homem à frente do leão, e esse homem que está à frente do leão é o Ramsés II. Olha que maravilha! Olha a entrada desse templo de Karnak. O Ahmed acabou de dizer pra gente, eu vou mostrar pra vocês essa imagem. Aqui nessas colunas nós temos ali atrás uma série de colunas. Aqui nós temos mais uma série de colunas. Vejam todos vocês que essas colunas elas têm um topo, uma espécie de copo, uma cabeça de uma flor fechada. E aqui vocês vão ver o seguinte, que existem outras colunas, vejam, que parecem a cabeça de uma flor aberta. O que essas colunas simbolizam? Aqui o meio, o caminho que leva ao Deus, seria o símbolo do rio Nilo. E cada um dos outros lados seria o deserto do leste e o deserto do oeste no Egito. No deserto não há água, consequentemente as flores não sobrevivem, por isso estão simbolizadas como flores fechadas. No caminho central, a água, então as flores se abrem para a vida. Muito interessante.
estátuas, obeliscos. O nosso guia aqui acabou de falar pra gente, o Ahmed, que existiam muitos obeliscos aqui, né? Existiam muitos obeliscos e existem 17 desses obeliscos aqui do Templo de Karnak que hoje estão espalhados pelo mundo. O que você está vendo, inclusive, nesse momento é de Hatshepsut, a rainha que em dado momento se tornou rei do Egito. Sim, ela é uma rainha que se tornou rei. E agora a gente vai entrar nessa parte cavada, né? Que é onde teríamos ali o local onde ficaria a estátua do deus. Seria talhada em ouro, mas foi roubada na época das caças aos tesouros. This is altar table, and here the gold statue. Bom, a gente deu uma boa volta aqui com o nosso guia, o Ahmed, por todo o Templo de Karnak. Agora a gente vai dar o nosso rolê. Nós temos aí 20 minutos para fazer um pouco de vídeo, um pouco de foto. É um lugar realmente lindo, indescritível, tá aqui nesse momento. É muita riqueza cultural. E a gente já está aprendendo algumas coisas sobre cultura egípcia aí, inclusive ler alguns nomes em hieroglifo. É bem interessante, tá? Vamos dar um rolê aí e a gente mostra algumas coisas legais para vocês. Bom, aqui então nós estamos tendo uma vista geral como se fosse uma espécie de labirinto, né? Ali na frente a gente pode ver os obeliscos. São os dois obeliscos que restaram aqui no Templo de Karnak. Só pra gente entender, esse aqui é o obelisco da rainha Hatshepsut. Vou aprender a falar o nome dela até amanhã. E aqui nós temos um outro obelisco de Ramsés. Esses dois obeliscos que restaram aqui, vocês falam restaram, então haviam outros? Sim, haviam. Outros 17 obeliscos desse templo estão espalhados pelo mundo. Tem obelisco em Washington. Sabe aquele obelisco que fica na frente da piscina? Filme Forrest Gump, entre outras coisas. Sim, aquele obelisco é do Templo de Karnak. Obelisco de Paris, obelisco de Londres, obelisco em Istambul. Todos aqui desse templo foram transportados para essas grandes cidades. Muito lindos. Nós estamos num momento aqui que está cheio de gente, mas dê uma olhada ali naquelas colunas. Todas as colunas dessa parte central, elas têm um topo que simboliza uma flor de lótus aberta. E por quê? Porque aqui esse corredor central simboliza o rio Nilo no Egito. E em volta do rio a vida, porque é a água. Vocês vão ver que as colunas que ficam nas margens leste e oeste do templo, elas estão com uma espécie de flor de lótus fechada. Exatamente porque não há água para dar vida às flores. Outra coisa legal que o Ahmed contou para nós é que dentro dos cartuchos, que são os locais onde estão escritos os nomes em hieroglifo dos reis, né, por exemplo, e dos cidadãos comuns também, a gente consegue notar o seguinte: no cartucho tem a existência de 2 nomes para algumas pessoas e a existência de um nome para uma pessoa só. No caso das 2 pessoas, dos 2 nomes, no caso, né, são para pessoas especiais, que é o nome de batismo, o nome de nascimento e o nome da coroação. Isso a gente tem nos dias de hoje, por exemplo, acontecendo com o Papa, né? Então, o que ocorre com o Papa na Igreja Católica, que possui lá o seu nome de nascimento e o nome da coroação, no caso o Papa Francisco, que é o nome de coroação, nada mais é do que uma tradição dos egípcios antigos. Assim como outras tradições da nossa sociedade, são tradições totalmente egípcias. Isso a gente tem descoberto aí durante a viagem. Inclusive, por exemplo, uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora, que é a posição das pernas e braços de algumas estátuas e o que elas querem dizer. E aqui aquela explicação sobre a questão da estátua. Dê uma olhada, pés juntos. Vou explicar já o que é essa estátua menor daqui a pouco. Posição de braços cruzados sobre o peito. Isso significa o quê? Braços cruzados sobre o peito, mais os pés juntos, que a estátua foi feita após a morte do faraó. Como vocês sabem, se nós formos em algum funeral, não é o que a gente gosta de fazer talvez, né? Mas se você for no funeral, você vai ver que o corpo da pessoa que faleceu está nessa posição. Outra herança egípcia. Já aqui, nessa estátua do mesmo faraó, Ramsés II, nós temos o pé esquerdo à frente. O pé esquerdo à frente simboliza a postura militar. A gente sabe que inclusive nos exércitos pelo mundo o primeiro passo se dá ali com o pé esquerdo sentido, né? Então, outra herança egípcia. Título de curiosidade, né? Título de curiosidade, essa estátua menor é a esposa do rei Ramsés, por quem ele sempre foi apaixonado. Então foi talhada a estátua dela menor aos pés dele para que ele a levasse para a eternidade. Dá uma olhada nessa perspectiva aqui, ó.
E aí, curtiu? Bom, agora nós estamos aqui dentro do Templo de Luxor. Eu estou filmando com a câmera embaixo para vocês poderem olhar o tamanho dos pilares, que é muito legal. A gente precisa ter uma ideia realmente do tamanho disso tudo. O Templo de Luxor ele é bem menor que o Templo de Karnak, mas é tão bonito quanto. E eu vou dizer para vocês que ele é um templo muito charmoso. Não sei se essa palavra cabe aqui, mas eu achei um templo muito charmoso. Inclusive existe uma história de amor envolvendo o faraó principal Ramsés e a sua esposa no passado. E eles se encontravam na avenida que envolve esses dois templos, o de Luxor e de Karnak, que é a Avenida das Esfinges. E uma grande celebração era feita no dia 15 de julho e ainda é feita em lembrança a isso, 15 de julho de todos os anos. Vem comigo. O legal aqui do Templo de Luxor é que ele fica aberto à noite, então a gente consegue ver alguns desenhos nas paredes, né, os hieroglifos, os cartouches, né, que é onde vão os nomes dos faraós, os desenhos de batalha e tudo mais, com a iluminação interna, e fica tudo muito bonito iluminado à noite. E aqui nessa sala que eu vou mostrar para vocês agora tem uma coisa que é muito interessante. Olha só, vamos virar a câmera. Aqui nós temos os desenhos próprios do faraó. Vejam, é um desenho em alto relevo, correto? Belos desenhos em alto relevo. Agora vejam nesta outra parede que nós encontramos. Nesta parede, que é exatamente do outro lado, nós temos desenhos com profundidade, ou seja, foram desenhos cavados. Ou seja, não foram feitos pelo faraó Ramsés, nem pela dinastia, mas por um imperador, esse que é mostrado aqui. Esse é o macedônio Alexandre, o Grande. Sim, quando Alexandre conseguiu invadir e dominar o Egito, nesse templo especificamente, ele modificou esse local onde havia 4 colunas por uma parede. E agora a parte mais interessante é esse desenho aqui. Esse desenho que mostra Alexandre o Grande fazendo uma oferta, uma oferenda. Exatamente isso que vocês estão vendo. A esta figura de pênis ereto, que simboliza a fertilidade. Aqui a gente está vendo todas as colunas, né, que compõem o templo de Luxor, e a mesma lógica lá do templo de Karnak, né, as lótus fechadas, simbolizando um lado do deserto aqui, o outro lado do deserto aqui, onde não há água, não há vida, né? E aqui no centro, onde seria o rio Nilo, e temos ali no fundo as colunas com a lótus aberta. Agora nessa sala, especificamente, algo muito interessante nós temos aqui. Com o domínio dos romanos, que também invadiram o Egito em determinada época, estes vieram ao Templo de Luxor e fizeram algumas modificações, como a implantação dessas 2 colunas em estilo romano. Vejam. Bem como uma pintura de imperadores romanos ali, naquela parte. Não sei se é possível identificar porque está à noite, mas naquela parte temos pinturas de imperadores romanos. Então cada uma das civilizações que invadiram o Egito e passaram pelos templos acabou por deixar a sua própria marca. É história demais num lugar só. Bom, essa filmagem está acontecendo ao contrário, a gente está partindo do último salão para o primeiro, né? Então aqui nós continuamos a ver as grandes colunas, elas são realmente enormes, impactantes. E aqui, o pátio principal do Templo de Luxor, que eu repito, iluminado, fica maravilhoso. Para quem nunca veio para o Egito, não perca a oportunidade quando tiver. É espetacular. Bom, vai chegar no final do nosso primeiro dia aqui em Luxor. Amanhã a gente vai fazer um passeio muito legal do outro lado do Rio Nilo. Nós vamos lá pro Vale dos Reis, Vale das Rainhas. Hoje nós visitamos o templo de Karnak, o templo de Luxor, 2 templos maravilhosos. Foi muito, muito legal. Aprendemos muita coisa sobre o Egito, mas ainda não sabemos nada. Mas pelo menos entendemos que muito do que a gente entende como simbologia da nossa sociedade vem daqui do Egito Antigo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos pro próximo dia. Valeu!